tem gente saindo lá do norte, do nordeste, vindo pra cá, porque aqui os nossos serviços públicos funcionam. E aí que eu falo, quer vir pra cá? Vem, mas pra contribuir e trabalhar. Porém, não vem pra cá votar na esquerda. Porque saiu do estado governado pela esquerda, que ferrou com o estado, e aí vem pra cá continuar o erro. Aí não, né, meu amigo? Vem pra cá, conhece e vê por que o povo catarinense é assim. Deputado bolsonarista, você não precisa de muito não. Basta você ser desonesto, contar meias verdades e tratar como se fosse uma verdade por completo. Porque, por exemplo, imagine você ser uma deputada federal eleita e não saber a história do próprio país em que você vive. Porque ela reduziu mais de 500 anos de um país a, sei lá, 50 anos atrás. Ela basicamente falou que Santa Catarina é melhor do que o Nordeste porque Santa Catarina não vota no Lula e o Nordeste vota. Ela basicamente reduziu a história do Brasil a, sei lá, 30 anos atrás, porque nós temos 20 anos, né, de PT de fato governando, porque essa conta deles faz um pouco de sentido, né, que o Lula começou a governar o Brasil em 2002, mas ela esqueceu que o Brasil se tornou república em 1889, nós tivemos mais de 350 anos de escravidão, nós tivemos imigração, e é disso que eu vou falar aqui hoje, porque aparentemente saber história não é pré-requisito para poder ser governante de nada, mas falar bosta podem à vontade. No Nordeste é importante salientar que em livros básicos de história você já consegue concluir que foi a primeira região explorada por Portugal. Cana-de-açúcar, escravidão em massa e tudo mais. Logo após, perdeu o protagonismo para o Sudeste, né, com café e etc. Mas nós temos que lembrar que a região do Nordeste foi a primeira região explorada, né, na escravidão. Em 1500, essa história não começou em 1889 ou em 2002, quando o Lula foi eleito, ou quando o PT nasceu em 1900 e pouquinho. Não, na verdade, isso começou em 1500, quando chegaram aqui e chegaram lá no Nordeste primeiro e resolveram explorar lá primeiro. Então, como que você fala que, historicamente falando, lá em Santa Catarina é melhor do que o Nordeste porque não votam no Lula? Minha filha, você enterrou a história do Brasil e resumiu há 20 anos atrás. Ou seja, o Nordeste ficou abandonado e marcado como abandono estatal, seca e tudo mais de ruim que podia atribuir aquele local, porque foi o primeiro local a ser explorado. Logo depois perdeu o protagonismo aqui pro Sudeste, porque nós tínhamos os cafés e a industrialização, então o Nordeste já ficou esquecido ali naquele momento, depois deles morrerem de explanar. Eu recomendo a vocês que leiam as cartas que Pero Vaz de Caminha enviava para Portugal, mostrando as coisas que eles iam explorar aqui no Brasil, que vocês iam ficar horrorizados, o quão isso aqui foi tratado de fato como um produto, como se o Brasil fosse uma empresa para enriquecer Portugal. E aí hoje uma pessoa que resolveu resumir a história do Brasil há 20, 30 anos atrás quer vir falar que Santa Catarina é melhor que o Nordeste simplesmente por conta de votação. Minha filha, nós nem estávamos falando de votação nessa época, nós estávamos falando de um Brasil colonizado e muito longe da colonização, porque se o Brasil foi colonizado em 1500 por Portugal, nós tivemos a independência, né, do Brasil, o Brasil tornando-se império, Dom Pedro I sendo o primeiro imperador, Maria Leopoldina sendo a primeira imperatriz, porque quando Dom João foi embora, nós tínhamos o Dom Pedro como príncipe regente, ainda era colônia de Portugal, então nós estamos falando de 1822, mais de 300 anos depois, e aí você quer falar que o problema, na verdade, é o voto. Ah, não, sinceramente. Vamos entender esse ar superior das pessoas que moram em Santa Catarina, por que eles acham que lá é superior. Santa Catarina foi colonizado bem mais tarde pelos europeus, italianos e alemãos. E lá, de fato, ocorreu muita infraestrutura, muita entrega de infraestrutura, muita entrega de dinheiro mesmo, por acreditar que naquele local estavam pessoas mais civilizadas. Porque nós não estávamos falando de um campo em que as pessoas estavam explorando as outras e explorando o ambiente. Nós estávamos falando de um campo em que as pessoas vieram, imigrantes vieram e vieram para ficar, ganharam terras, ganharam infraestrutura, ganharam tudo. Ou seja, no finalzinho do século XIX, início do século XX, Santa Catarina recebeu muito mais recursos do que o Nordeste desde quando foi explorado, desde quando foi maltratado, desde quando foi deixado de lado. Então, historicamente falando, não é culpa do PT nem do Lula que chegaram há 20 anos atrás, que tornou-se essa desigualdade social enorme, esse abismo entre Santa Catarina e o Nordeste. É a história do Brasil, que, aliás, deveria ser uma vergonha para todos, inclusive as pessoas de Santa Catarina, que tiveram o privilégio de não serem exploradas.
óbvio que nós precisamos, quando a gente fala disso, a gente precisa falar de racismo e eugenia ali juntinhos. Por quê? O Brasil incentivou a imigração de europeus para o Brasil, com a desculpa do branqueamento para a população brasileira, uma vez que eles já traziam pretos à vontade, quiseram embranquecer a sociedade, enfim, né, desde a época da colonização, esse processo de miscigenação cada vez mais forte, mas com a imigração dos europeus, ainda mais forte essa questão da tentativa de branquear a sociedade. Então, por isso, o Brasil incentivou muito a vinda dos europeus, a imigração dos europeus, e ainda mais uma coisa tão fácil assim, né, gente? Chegar aqui vai dar tudo pronto, eu não vou querer ir. Por isso que, lá em Santa Catarina, nós temos um índice de desigualdade social menor, nós temos um IDH maior, mas não porque as pessoas lá votam no Lula e no PT e a culpa é toda do Lula e do PT, porque ela basicamente reduziu a história do Brasil há 20 anos e vocês possuem muita facilidade de perda de memória ou não tentativa de estudo, porque eu fico chocada, como que vocês reduzem a história de um país há 20 anos atrás? Meu Deus, gente, é difícil mesmo uma pessoa que chegou há 20 anos atrás tentar consertar uma coisa de 500 anos. Ou seja, toda vez que alguém querer falar pra você assim, porque Santa Catarina é melhor que o Nordeste, certamente essa pessoa está ignorando o fator preponderante disso tudo, né? Que é a falta de igualdade entre as duas coisas, porque não tem como a gente comparar um local que foi explorado com um local que foi incentivado a imigração das pessoas que chegaram ali e foi colonizado muito mais tarde. Não tem jeito a gente falar disso.